Olá, pessoal. Boa tarde aí para todo mundo. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Estamos aqui ao vivo. E aí, Marcelo, tudo bem? Bem-vindo aí. Bom, a gente vai fazer uma conversa hoje com o Pedro Samarco sobre esse tema. Gays envelhecem? Uma pergunta interessante, né? Bom, o Pedro, que vai chegar daqui a pouco, ele é psicólogo clínico, ele tem mestrado em gerontologia, tem um doutorado em psicologia social e atende, né, como psicólogo clínico e também é professor universitário. Ele escreveu um livro que chama Travestis Envelhecem e esse livro aqui também chama Homofobia Internalizada. A gente não vai falar de nenhum livro especificamente, a gente vai falar desse tema. A gente vai explorar um pouco essa pergunta hoje. Beijo, Joana. Vamos aquilombar, vamos aquilombar. Já estou com a minha blusa. Adorei essa blusa que eu comprei do pessoal da Afromix, na Nigéria. Achei lindo. Oi, Lucas. Oi, Natan. Pedro. Bom, Pedro tá aqui já. Vamos lá. Pedro, cadê você? Tô aceitando. Oi, Aê! tudo bom? Tudo Boa bem? tarde. Chegou. Muito Boa bom. tarde Boa a todas Boa e tarde, todos. Pedro. É a primeira vez que você aparece por aqui nas minhas redes. Quero te dar as boas-vindas, né? Espero que seja a primeira de muitas vezes. Estou aqui Obrigado. ajustando. Já falei um pouco do livro seu que eu adquiri, que a gente vai falar dele com calma depois. Mas hoje é um tema muito interessante, né? E, enfim, eu com meus cabelos brancos e todo mundo, né, que vai ver os cabelos brancos chegarem vai percebendo que não é mais o tônus, a disposição, não é a mesma de 20 anos. Né? Não dá para você fazer uma balada e trabalhar no outro dia tão bem. Então, não é, Verdade. porque eu não virei à noite, fui trabalhar no outro dia. Não, não dá. Então a gente vai percebendo que a idade realmente ela deixa muitos sinais gravados, né? E vai modificando nossa disposição e várias coisas que aparecem, seja para qualquer pessoa, seja uma pessoa LGBT, seja uma pessoa heterossexual, transexual, intersexual, aquela espectro de LGBTQIA, PN+, vai passar pelo processo de envelhecimento. Só que especificamente para essa comunidade, as marcas, né, as marcas dadas pelo convívio social, as marcas registradas, né, os sinais que estão nos nossos corpos, eles dão outras formas, né, de se lidar com processos que poderiam ser naturais, entre mil aspas, né. Bom, então é isso. Eu gostaria que você falasse um pouco de você, como é que esse tema chegou para você e o que você tem para compartilhar com a gente aí. Fica à vontade. Bom, eu sou psicólogo clínico social. Eu fiz especialização em algumas linhas da psicologia, algumas linhas clínicas, Gestalt terapia, para quem não conhece, existencialismo, humanismo, fenomenologia. Daí depois eu fiz outra especialização em sexualidade humana, atuei 5 anos no Hospital das Clínicas, aí de São Paulo, né, da USP, trabalhando no ambulatório de psiquiatria, em especial num projeto chamado ProSex, da professora Carmita Ábido, que lida com problemas sexuais, né? Então, daí de lá eu fiz mestrado sobre as travestis na velhice, na PUC, e doutorado em psicologia social, na PUC também, que eu fiz sobre homofobia internalizada, o nome técnico que nós damos para esse fenômeno, que é o preconceito do homossexual contra ele mesmo. Então é isso, minha trajetória é basicamente essa, né? E hoje eu atuo também como professor universitário no Centro Universitário de São Roque, que é uma cidade
turístico, fica aqui pertinho, 80 quilômetros da cidade de São Paulo, que é uma cidade conhecida como a terra do vinho e tal. Então eu dou aula lá na faculdade, na Universidade de São Roque. Dou aula de psicologia. E é isso a minha trajetória. Muito Participo de bom. ONGs também, é que é muita coisa que eu já fiz, né? Participo de ONGs, entre elas uma ONG que eu acho que é que interessa mais eu falar aqui, chama Eternamente Sou, é uma ONG aqui de São Paulo, que tem sede inclusive no Rio de Janeiro, que é uma ONG que dá amparo ao LGBT+, idoso. É uma ONG muito importante, porque é uma ONG assim que não tem no Brasil, né? A gente não ouve falar. E nós temos sede própria, fica no centro de São Paulo, para quem conhece, na Rua Barão de Itapetininga, perto da Praça da República. Inclusive, ela fica no, acho que é Barão de Itapetininga 255. Se vocês quiserem, tiverem interesse, é só entrar no site, no Instagram, Eternamente Sou, tudo junto. E daí tem lá, eu acho que é Barão de Itapetininga 255. É um prédio de escritórios e, inclusive, nesse mesmo prédio, a sede da Parada de São Paulo. Também tem o escritório da sede da Parada de São Paulo, que, como vocês sabem, é a maior do mundo, né? Então é isso. Então, acho que nós estamos bem localizados. Então é isso. Por enquanto, que eu tenho a dizer é isso. Então venham fazer parte, porque eu acho que é um público que vai crescer muito, né? Já está crescendo. A gente tem aí o censo para provar, o censo está começando a divulgar os dados, né, de população, etc. Daqui a pouco ele já começa a divulgar a faixa etária, essas coisas. E a nossa pirâmide, que era assim, nossa pirâmide etária, ela está começando a ficar assim, e depois vai ficar assim. Ou seja, muito mais pessoas idosas aqui em cima do que pessoas jovens que estão aqui embaixo, né? Então, o que fazer com tantos idosos, né? Como cuidar de tantos idosos, né? Porque, conforme você falou, por mais que a gente se cuide e tal, etc., o corpo, ele dá os sinais, né? De desgaste, de cansaço, enfim, a gente não tem mais 20 anos, né? Eu tô com 47, não me considero velho, eu me considero uma pessoa, assim, quase um coroa, digamos assim, né? Porque para mim é assim, antes do velho tem o coroa, né? E eu tô quase coroa. Inclusive para o meio gay, que a gente sabe que no meio gay, por causa dessa idolatria debilóide, eu acho debilóide, em relação à beleza, e associar beleza com juventude, a velhice para o gay chega mais cedo. Então, eu tenho pacientes, inclusive, gays, que têm 30 e poucos anos, que já estão com crise de idade. Eu pensei, nossa, eu tenho 47 e não tô com essa crise, né? Eu acho que as pessoas têm crise porque, por causa disso que eu falei, são os valores sociais que são imputados à velhice, né? Por exemplo, em tribos, outras sociedades, outros povos, até mesmo no candomblé, eu tive um colega do candomblé, quando eu fiz mestrado, eu estava fazendo mestrado sobre velhice das travestis, e ele, que é pai de santo, ele chama Rodney, pai Rodney, né? Agora não me pergunte o santo, que eu não vou lembrar, não sei se é Oxum, não lembro mais. É pai Rodney, se colocar acho que no Google, acho. Pai Rodney, pai de santo, ele estava fazendo sobre a velhice no candomblé. E a velhice no candomblé ela é vista totalmente diferente. Então o velho, no contexto do candomblé, é uma visão mais que a gente tem em relação aos orientais, que eles são vistos, os idosos são vistos como sábios, aqueles que têm a história,
a ancestralidade, aqueles que têm o que dizer, o que ensinar, o que passar, então são muito respeitados. Ao contrário da nossa sociedade ocidental, né, europeia, né, americanizada, europeia também, ela tem influência dos dois, colonizada, portanto, né, tanto pelos Estados Unidos como pela Europa, que além de destruir todas as culturas que tinham aqui, né, todos os povos indígenas que ainda resistem, né, aqui no continente americano, desde o Alasca até a Terra do Fogo, lá embaixo na Argentina, no Chile, a nossa cultura ela é muito pautada na produção, né? Então, no mercado de trabalho. Portanto, a pessoa que se aposenta é velha, porque ela não produz, ela não produz e ela não reproduz, né? Então, ela não produz, não gera lucros, porque ela está aposentada e ela não reproduz. Só que o que sobrou para ela? O consumo. Então, o que a gente faz como sociedade capitalista? A gente pega todos esses idosos e tem que colocar eles para consumir. Empréstimo consignado, vai fazer aulinha de hidroginástica, vai dançar, vai se travestir, vai se travestir de jovem. Porque o velho legal é o velho travestido de jovem, né? Então tem que se vestir como jovem, não pode parecer velho. Enfim, tem várias tecnologias aí que fazem com que o velho pareça jovem, né? Então é isso. Então a gente vive nessa sociedade onde o jovem é associado ao belo, o jovem é associado ao produtivo, o jovem é associado àquilo que dá certo, é o que é legal, e o idoso, né? E quando chega no contexto gay, os idosos de hoje, né? Os gays idosos de hoje, eles sofreram muito mais repressão do que quem é jovem hoje gay, né? O gay jovem de hoje vai ter uma velhice, esperamos, né? Muito melhor do que quem é velho hoje gay. Porque quem é velho hoje gay nasceu numa outra época, e que não existia essa liberdade toda, essa informação, enfim, tudo que vocês veem aí rolando, né? Então, eles estão muito mais acostumados a ficar no armário. E ficam no armário, porque eles já estão cansados. Primeiro que já sofreram muita porrada, né? E segundo que tem um outro preconceito agora, eles são velhos. Então, assim, porra, eu vou sair do armário com a minha idade. Eu que passei por tantas poucas e boas, e ainda agora eu vou sair do armário velho, frágil, e ainda vou ser apontado como velho. Claro que não são todos, né? A gente vê, mas ainda tem um grupo que não se identifica, não quer aparecer, não quer sair, justamente por causa disso. Você sabe que o meio gay, inclusive, é muito cruel, é muito preconceituoso com o idoso, não só com o idoso, como com os próprios LGBTs, né? Se odeiam. Isso está lá no meu doutorado, para quem quiser verificar. Depois, no fim, eu deixo as referências. E é isso. Então, assim, nós vivemos essa dicotomia, né? Por um outro lado, existem muitos jovens que gostam de gays mais velhos. Agora, daí vem os preconceitos, né? Ah, será que tá com ele por causa do dinheiro? Será que tá sendo bancado? Ah, será que ele tá pagando? Imagina com um boy bonito desse, vai ficar com um velho horroroso desse. Ah, com certeza tá rolando uma grana aí por trás. Deve estar bancando o cara, não sei o quê. É a sociedade que a gente vive, né? Como tem também no meio hétero, né? Quando uma menininha mais jovem fica com um cara mais velho, com certeza é como se fosse uma prostituição, uma puta, uma putinha, né? Que tá com um cara mais velho, que o cara mais velho tem lá as benesses da maturidade, da estabilidade, do dinheiro. É a sociedade que a gente vive, né? Que divide, ela é muito segmentada, né? Então, se você não está dentro de um padrão que é estabelecido como sendo categorizado como ou melhor, ou suprassumo, ou certo, ou correto, a verdade, o bem, você leva a paulada, né? De tudo quanto é lado.
Eu falei bastante, né? Mas pode perguntar. Não, falou Pode super perguntar. bem. Sim, e trouxe já as questões que eu posso colocar para as pessoas aqui. Eu tenho um Telegram. Eu já fiz isso, que quando você me mandou o artigo, aquele artigo eu já coloquei no meu grupo lá do Telegram. Aquele menorzinho, né? Aquele Ele é menorzinho que é mais rápido menorzinho. para ler, né? Porque É, até as e 400 e tantas páginas não, depois pode. a gente fala de um dia com calma Tá. desse daqui, a gente fala do livro. Eu acho que hoje, que aqui tem uma questão do homossexualidade internalizada, que é um capítulo à parte. Acho que olhar para a coisa do envelhecimento hoje é interessante, porque vou vendo que as pessoas estão falando, né? E é um tema que poucas pessoas falam, né? Porque o que acontece? Eu acho que tem esse dispositivo que a gente tem, da cultural, da negação. Eu acho que na pandemia ficou muito na cara como nossa sociedade negacionista, né? Então, o negacionismo ficou em voga, do tipo, você vê o vírus, ele tá aqui, mas não, menino pega, mas sei lá, isso é como se não tivesse. Então, por quê? Porque olhar para algo e integrar aquilo, sair da negação, não é um processo muito fácil. E a gente está dentro de muitas negações. A negação da colonização, a negação da velhice, da morte, né? E tem uma questão interessante da velhice, né? Que sempre falam, nossa, gente, o meu atual terapeuta, ele tem mais de 60 anos, né? Eu falei, nossa, isso aqui tá doendo, isso é coisa de velho. Ele sempre brinca. Então, mas só fica velho quem não morreu, né? Então vamos ficar velho. Vamos ficar velho, porque a gente está vivo, né? Por estarmos vivos, a gente tem essa chance de envelhecer. E você fala no artigo uma coisa que você já adiantou, né? Como que essa cultura que nega a velhice e, consequentemente, nega a morte, empurra a morte para um lugar vazio, e pensando filosoficamente dentro da nossa filosofia ocidental, né? Que começa lá com Platão, com Sócrates, etc. Platão fala que fazer filosofia é se preparar para a morte, né? Isso já está tá no Platão muito claro, preparar-se para morrer. Depois aparece de novo em outros autores. Mas esse exercício da reflexão como uma não negação da morte. E aí, quando a gente tem a morte e o envelhecimento na nossa cara, a gente se pergunta que vida vale a pena ser vivida. Porque se a gente perde de vista o envelhecimento e a morte, a pergunta sobre o sentido da vida, ela fica muito esvaziada, né? Ela perde, porque geralmente quando se perde o sentido de envelhecer e morrer, se perde o sentido de viver também. Né? Eu acho que esse horizonte simbólico, quando ele inclui a morte como uma passagem, ele aprofunda o significado da nossa existência. E aproveitar o dia, literalmente, né? Não irresponsavelmente, né? Mas aproveitar o dia, né? Aproveitar a experiência. E aí, o envelhecimento, se a gente está tendo a experiência, a possibilidade de envelhecer, é muito interessante aproveitar essa experiência, né? E observar isso. Inclusive estão agora algumas pessoas, algumas ONGs, né, alguns movimentos estão falando na tal da ancestralidade, né? Então tem a ancestralidade trans, a ancestralidade gay, a ancestralidade, que é importante, que está aqui nesse livro, que eu acho que você não tem esse ainda. Esse né? Eu não tenho, não. Esse eu não tenho. Eu tenho só li o artigo, X envelhece. Muito bom. Que está inclusive no site da Amazon. Esse é o meu mestrado, que você tem aí na mão, é o doutorado. É o doutorado. E quem fez a gentileza de fazer a orelha foi a Laerte. Uau, Laerte fez a orelha do livro. Ela fez a orelha. Então, esse livro também está disponível no site da Amazon para comprar. E aqui eu falo dessa ancestralidade travesti, né, no caso, né, que também é muito pouco explorada. Tem uma peça, eu não sei se você assistiu, Palácio das Princesas, Brenda Lee. Não. Aliás, você está em que cidade? Desculpa. Eu estou em Campinas, São Paulo. Está pertinho, está vizinho aqui, gente. Estou pertinho. Está vizinho. Então, essa peça estava no Sesc Bom Retiro. Você coloca ali, Palácio das Princesas Brenda Lee. É uma peça que conta
ali, que foi uma travesti, que viveu aqui em São Paulo, nos anos 80. Ela queria construir uma boate na Bela Vista, ali na Rua Major Diogo. Só que estava começando o boom da AIDS, e daí começaram a aparecer um monte de travesti na casa dela pedindo socorro, doente de AIDS. E ela começou a acolher essas pessoas. E daí de boate virou uma casa de apoio. E daí foi construído um monte de puxadinho e tal. Enfim, e ela transformou aquilo como se fosse numa enfermagem, no hospital, porque as famílias dessas travestis, evidentemente, não as queriam, né? Inclusive, até as que morriam, quem fazia o próprio enterro, velório, funeral, tudo era a Brenda, né? Nossa, ela foi fantástica. É uma ancestralidade travesti que tem que ser conhecida, sabe? Porque se a gente for parar para pensar que Stonewall, que foi a pancadaria que teve lá num bar gay em Nova York, que ontem não, dia 28, né, antes de ontem, completou 54 anos, você sabe quem que começou, quem que revidou a porrada da polícia? Foi uma Tem travesti. até um documentário dela. Tem um documentário dela. Eu não lembro o nome. Uma travesti negra chamada Marcia alguma coisa. Ela tá no Netflix, um documentário da Marcia. Marcia alguma coisa, esqueci o sobrenome. Mas é muito fácil de achar isso, é só jogar no Google. Hoje em dia o Google é o Dr. Google, né? Resolve tudo, né? De A a Z, o problema junto ele resolve tudo. Chat GPT e Google. Tudo. Daí coloca lá e foi uma travesti, para vocês verem, né? Foi ela que revidou. E graças a essa pancadaria, que parece que quem ganhou foram os LGBTs, que foram uns 3, 4 dias seguidos de violências, né? Existem as paradas. Essa foi a primeira, porque no ano seguinte, eles, para comemorar, eles fizeram uma marcha de Stonewall, do orgulho e tal. Que teoricamente foi a primeira parada gay né, da história, enfim. Primeira parada gay. E daí começou as paradas no mundo, né? A de Nova York, que é a mais antiga, e daí foi se espalhando, e tá em todo lugar, né? Hoje em dia todo lugar tem parada, né? Eu não sei quanto que é a de Campinas. Foi domingo passado. Foi boa? Foi. Muita gente. Eu moro na rua que acontece tudo. Então, às vezes, eu dou uma saída, porque é muito todo. Uma coisa é você ir num evento e ficar 2 horas. Uma coisa é o evento ser na sua rua. E aí... Não, mas muita gente, sempre muita gente. Foi até umas 10 horas da noite. Foi bem agitado. O ano passado foi muito bonito, que a sensação que eu tinha é que as pessoas estavam presas há 3 anos e que elas tinham que dançar muito. Então, as pessoas dançavam muito. Foi muito interessante ver a necessidade de dançar, Eu falei, nossa, os corpos estavam presos, né? E aí, o ano passado, que foi a saída da pandemia, foi muito dançante, muito bonito também de se ver. E presos também nos armários, né? Alguns até presos nos armários. E daí você vê a importância, graças à marcha, né? Foi ela que começou. Você vê o movimento, que acho que ela deu uma garrafada, não sei, para revidar a porrada da polícia dentro do bar. E essa garrafada, ela está repercutindo até hoje. Olha que interessante. É um efeito, não sei se você viu aquele filme Efeito Borboleta. É um efeito borboleta. Você vê uma garrafada, pá, ó, tá até hoje. Inclusive aí na sua rua em Campinas. Né? Tudo uma muito garrafada, olha o que virou. E é interessante que no Brasil, né, nas religiões de matriz africana, quando uma benzedeira, um pai de santo faz um monte de raiz, ele fala, isso é uma garrafada. A garrafada é uma... uma garrafada também pode curar. Muito interessante. Pode curar. Para você ver, né? E isso é a ancestralidade, que as pessoas precisam reverenciar uma pessoa dessa.
Porque se a gente está na Paulista, se a gente está aí na... Como que chama a rua aí que tem a parada? Francisco Glicério, e Na passando... Francisco Glicério. Ela faz um trabalho grande, assim, dá uma volta. Então, se a gente Anchieta. se a gente está aí nessas ruas todas, avenidas, etc., é porque teve gente que apanhou lá atrás e que abriu literalmente esse caminho para os demais passarem. E foi uma abertura de caminho, é como pegar um facão e ir na mata abrindo. Essa pessoa vai ser mordida por cobra, vai vir aranha, vem não sei o que, vem não sei o que. É perigoso, mas ela abriu o caminho e é muito mais fácil depois passar quando o caminho está aberto. Por isso que eu acho, a gente tem que reverenciar os mais velhos, porque eles abriram o caminho. É que a gente não para pensar, né? Mas existe uma tecnologia em tudo que a gente está fazendo. E que alguém pensou um dia, alguém lá atrás, por exemplo, esse celular, essa live, alguém que já morreu, provavelmente, mais velho, pensou nisso um dia. Senão a gente não estava aqui. E tantas outras coisas que a gente faz no dia a dia que a gente nem para, fala, porra, nossa, tem estrada. Nossa, para viajar de Campinas a São Paulo eu não preciso mais pegar um cavalo, ficar não sei quantos dias para chegar em São Paulo. Tem uma Bandeirantes, tem uma Anhanguera, tem um carro, alguém inventou um carro. Sabe assim, coisas que a gente não pensa e que a gente simplesmente faz. Mas teve uma geração que se fudeu muito, no bom sentido, no mau sentido também. No mau sentido. Para poder fazer as coisas para a gente estar aqui. Um óculos, né? Alguém inventou um óculos. Sim. E quantos tem documentários, né, de pessoas LGBTs pioneiras, inclusive na informática, inclusive, né, em vários lugares que são pessoas LGBTs que eram silenciadas ou não vistas ou excluídas porque não podiam ser reconhecidas como inventoras, como autoras de livros, como ficavam nos bastidores, né? Aquele caso horrível do Alan Turing, né? Acho que é assim que fala o nome dele, né? Para quem não conhece, Alan Turing, ele era um inglês que simplesmente conseguiu interceptar toda a codificação de guerra do nazista. E depois que ele foi descoberto como homossexual, porque obviamente nos anos 40, na Inglaterra, tinha que viver no armário, né? A maioria tudo vivia no armário. Uhum. Ele foi obrigado a fazer um tratamento, porque naquela época eles acreditavam que era uma doença. Então, para tudo que era uma doença, existiria uma cura, né? Então, ele foi obrigado a fazer a cura gay, se submeter à cura gay, né? Ele se matou. E daí, alguns anos atrás, quando essa mulher ainda era viva, essa rainha aí que ficou 70 anos no poder, a rainha Elizabeth II, coisa de não sei quantos anos, acho que dá no máximo uns 4 anos, por aí, concedeu perdão a ele. A memória dele, claro. Ele se matou nos anos 40, e daí concedeu perdão à memória dele, e daí sim reconheceu quem ele era. Mas aí, conforme o próprio ditado diz, Inês é morta, né? E há quanto tempo, né? Bom, mas são esses processos históricos. Você está dizendo uma coisa muito importante, eu acho que para todo mundo que está ouvindo, que é jovem, né? Que é essa cultura de depreciação do idoso, de não pensar, olha, como a gente vai lidar com esse idoso? Né? A gente vai conversar, ele quer morar na casa dele, ele quer morar num lugar onde tem mais idosos, ele quer... Tá, para ficar na casa dele, como que vai ser esse recurso? Eu vejo assim, os filhos, os netos, eles negam a possibilidade. Aí espera acontecer alguma fatalidade para poder pensar estratégias de lidar com a velhice. E ao invés de ter um projeto. Como a gente tem um projeto de prestar vestibular, fazer faculdade, fazer doutorado, sei lá o quê, ter uma profissão, sei lá, a gente tem projetos para... E aí o envelhecimento, como está no lugar da negação, não tem um projeto para envelhecimento. Né? A própria pessoa não faz... E quem está ao redor e está vendo o envelhecimento também se nega a olhar e fazer um projeto para o envelhecimento.
que eu acho que é um foco muito importante que a gente, né, que trabalha com pessoas traumatizadas. Todas as pessoas que passaram por trauma, às vezes elas têm uma sensação de que partes dela foram negligenciadas, ela não sente o corpo igual, ela sente pedaços de si, né? E um processo curativo para o trauma é o resgate da dignidade. Então, trauma e violação e negligência versus dignidade. E olhar para a dignidade é um lugar de construção de dignidade. E aí o envelhecimento como projeto ele é importante nesse lugar, né? De ter dignidade no adoecimento, no envelhecimento, na morte. Concordo. Concordo e te digo assim, a nossa sociedade, por ver o idoso como sendo tal, né, que a gente já viu aqui, não se preocupa em cuidar desse idoso, né? Inclusive tem teóricos do envelhecimento que teorizam sobre o conceito de comunidade, né? E dizem que quem deveria cuidar dos idosos é a comunidade, não necessariamente a família, né? Mas como a gente vive numa sociedade individualista que ainda despreza o idoso, então a gente não tem esse cuidado pelos nossos idosos, né? Ninguém vai querer cuidar dos nossos idosos, né? E você falou uma coisa muito interessante, esse negócio de filho, de neto, tal, como se ser heterossexual desse alguma garantia de amparo na velhice, né? Pelo contrário, né? É pior ainda, porque existe toda uma estrutura que, nossa, o vovô e a vovó vão ser amparo, vão ser nada, entendeu? O bobear ainda vai lá e rouba o vovô e a vovó, a aposentadoria do vovô e da vovó. Sabe, quantas histórias você não escutou na clínica já, de que, uma história terrível, né? Que um dos filhos aproveitou que aquele pai muito idoso estava com uma cirurgia e inconsciente e fez um testamento que só contava o nome dele, só constava o nome dele, e ele fez aquele pai assinar naquela situação terrível. Depois que o pai morreu, ele era o único herdeiro. Quer dizer, e aí todo esse projeto de que eu vou casar, ter filhos e ter netos, que eles vão cuidar de mim na velhice, esse um filho pegou toda a herança. Foi, sabe? Assim, então, esperou geralmente. só ficar um pouco inconsciente para fazer essa transferência de bens sabe? Então, é um mito também essa coisa. Eu acho que você talvez passou por isso, né? Pelo menos eu. Nossa, você não vai casar, você não vai ter filho, então quem vai cuidar de você na velhice? E aí, quando é uma pessoa idosa que me pergunta isso, eu devo falar, e seus filhos estão cuidando de você? Cadê seus filhos? Cadê os seus netos? Eles estão do seu lado? Eles estão presentes com você? Então por que você está me cobrando essa garantia? Né? Que não existe, que é falaciosa também, né? Às vezes você conhece, você como gay, porque o gay ele tem o gay que é rejeitado, né? Ele tem a oportunidade de construir uma família dele, né? Que são amigos, redes de apoio, etc. E às vezes é dessa rede de apoio de pessoas que você nem imaginava. Nem imaginava. Você vai ter um apoio. Pessoas que você nunca sonhou. Pessoas que ainda nem nasceram, tá? Ainda. Que ainda estão para nascer. Que vão te apoiar lá na frente. Que vão te ajudar. Né? Então é um mistério. A vida é um mistério, né? Mas enquanto a gente ficar vivendo essa coisa predatória, capitalista, de consumo, de produção, de lucro e tal, essa associação da velhice, a falta de produção, a falta de reprodução, porque também tem isso, né? A sexualidade acaba quando não se reproduz mais, né? Então, veja o caso das mulheres, né? Elas são altamente desqualificadas, né? Também por isso, além de várias outras desqualificações que elas sofrem, né? Tem essa questão do ser mãe, né? Não é mãe mais, então não presta mais, já entrou na menopausa, já tá velha, já tá feia. O homem não, o homem como ele produz
esperma, até um pouco mais, né? Ele agora tem Viagra, tudo. Então ele consegue, eu não sei qual ator aí que eu vi recentemente, que tem mais de 80 e conseguiu fazer filho. Não sei se é o... Aqueles lá que vivem fazendo filme de máfia italiano, Não sei, Al não lembro. Pacino, sei lá, Mas esses com caras aí. 80 anos está aí, Acho o De produzindo força Niro, produtiva. De Niro, eu não sei, é um desses aí, dessa turma, que faz sempre filmes, esses filmes assim de máfia italiana nos Estados Unidos e tal, com bons atores, inclusive muito bons. E tem um deles que tem mais de 80 e conseguiu engravidar, não sei como, ele conseguiu engravidar lá uma mulher, não sei o quê. Então o homem ele ainda recebe um bônus, né? Agora a mulher, coitada, ela já é mal vista, né? Porque ela não reproduz mais, ela não gera mais, ela não engravida mais, ela não... Enfim, é o que você falou, o útero é sagrado porque vai produzir novos consumidores, novos capitalistazinhos, né, que vão reproduzir Força produtiva, né? e perpetuar a ideia, né, do consumo, da reprodução, do lucro, etc, né? Porque, de certa forma, você trouxe. Eu estava, né, segunda-feira, terminou pós-parada. Eu cheguei no cara, eu tomo café lá. Ah, então, vou pegar um café e falou: Nossa, ontem eu tô feliz demais. Como... Ah, Robert De Niro. A Vilma tá Robert falando De aqui, Niro. Robert De Niro. Robert De Niro. Obrigado. Ele falou: Nossa, tô tão feliz porque ontem eu vendi tudo. Que coisa mais boa aquela parada, tá, tá, tá. Falei, nossa, que interessante, né? Ele tem essa visão, como é bom isso, eu vendi tudo, produzi muito, e eu fico com o Gattari aqui, né? O Gattari fala das máquinas celibatárias. Falei, olha que legal, ele tá feliz com o grande consumo que as máquinas celibatárias ofereceram. Sim, isso mesmo. Então, Isso mesmo. Guattari, nossa, Guattari e Deleuze são fundamentais também nessa hora para até pensar. Tudo bem que eles não falaram necessariamente, eu não me lembro deles falarem exatamente de velhice, mas eles indiretamente falam, né? No Anti-Édipo, tem aquele outro, Mil Platôs também, né? Que são livros ótimos. Então, realmente, eu acho que nós estamos vivendo assim, mais que nunca o consumo, mais que nunca, e é muito triste você ter que ver um velho se travestir de jovem para ele ser aceito, né? o tempo Você todo, pega, né? por exemplo, nada contra, assim, mas você pega, por exemplo, uma Suzana Vieira, né? Ela não parece que já passou dos 80, parece. Não. Eu vi um vídeo dela, que é um meme. Adoro. Ali, Ela é uma fábrica de meme. ela é uma fábrica de meme. Dela falando assim: Você acha que eu sou triste? Eu tenho um filho que trabalha na Sony, nos Estados Unidos, é vice-presidente, meu cabelo custa não sei quantos R$ 1.000, minha casa tem não sei quantos andares, eu tenho não sei quantos cachorros que me amam, meu salário da Globo é não sei quanto. Você acha que eu vou ser triste, minha filha? Quer dizer, entrou na lógica do consumo e do sucesso capitalista, né? Então, assim, tem um cabelo de não sei quantos R$ 1.000, tem uma pele, não sei o que lá, tem não sei o que. Ela é uma jovem rica. Jovem, entendeu, né? Jovem rica. Então é isso. Se você não for uma Suzana Vieira, você tá fudido, cara. Né? Assim, a vovó e o vovô nunca gostaram de dançar. Ah, mas velhinho legal. É velhinho que vai no baile da saudade, não sei o quê. Eu não sou contra a pessoa fazer exercício, a pessoa cuidar da saúde. Mas é que isso virou um mercado, né? Isso virou uma imposição nazi-fascista, né? Tipo, você precisa ser um velho legal para você ser aceito. Como? Vai no baile da saudade, vai viajar pra caralho, gasta todo o seu empréstimo consignado, não sei o quê. É consumo, né? Não é, a pessoa não faz aquilo porque é uma ética pessoal, que parte dela. Eu quero dançar, eu quero viajar, eu quero fazer hidroginástica, eu quero não sei o quê. Não, ela precisa, porque senão ela é considerada um lixo, entendeu?
É o jovem, é o velho travestido de jovem. E a travesti é dupla, né? Porque ela ainda é travestida do feminino e é travestida daquilo, né? Que é chamado feminino, e ela ainda é travestida de jovem, né? E ela não se mantém também, porque entre uma de 40, que já é considerada muito velha para ser travesti, tá? Por todo o estilo de vida. Tanto é que eu coloquei, né? Travestis envelhecem, uma pergunta, porque muitas não chegam à velhice. Por causa do estilo de vida que elas são obrigadas a viver, que é a prostituição e blá, 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 blá. Marginalidade, drogas, noite, sexo, blá, 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 doenças, violência, etc., tudo mais, porque a prostituição também não é reconhecida como profissão, que tem direitos, deveres, não é protegido, como, por exemplo, acho que na Holanda é reconhecido. Então não tem proteção, vive numa coisa marginal, né? E ainda por cima é travesti, então mais ainda, né? Se as mulheres prostitutas já sofrem, as mulheres cis, imagina as travestis. Então elas não chegam nos 40, mas as que conseguem, aqui no livro eu entrevistei a grande Keila Simpson, que é uma ativista do ANTRA, né? Que é a Associação Nacional de Travestis e Transgêneros do Brasil. E ela falou que as travestis mais velhas, elas têm que fazer o que elas chamam de varejão. Ou seja, tem uma novinha ali do lado de 15 anos, provavelmente, que tem corpo, que esse culto à beleza, né? Não só por parte dos gays, mas dos héteros também, que cobra X e a outra, que tem 40, tem que cobrar X menos Y, que é o varejão. Tem que dar desconto, entendeu? Para ela fazer o programa, porque senão não faz. Porque afinal de contas, essa daí já está passada, tá? Tem essa novinha aí do lado que está na crista da onda, né? Tá? Mas É triste. É o mundo que a gente vive, né? É. Lembra muito aquele filme do Lázaro Ramos, né? Quanto Vale é por Quilo, que é um filme que ele fez sobre o racismo e tudo, que tinha escravos que valiam, né? Que tinham valor, e tinha escravos que eram pesados, né? Que subia na balança e eram as arrobas, famosas arrobas, né? Que figura. As quilombola pesa tantas arrobas. É uma fala de compra e venda de escravos, né? E é uma desumanização total da pessoa, da dignidade humana. Né? A coisificação total. Total. E essas prostitutas, sejam elas mulheres cis, mulheres trans, também são altamente coisificadas, né? Porque elas precisam para poder sobreviver, porque elas não têm condições de sobreviver. Se não for desse jeito, não tem qualificação, não estudam, porque são expulsas de casa, e daí quando é expulsa de casa, não consegue estudar, daí depois migram para as grandes cidades para poder se prostituir, trabalhar, sobreviver, e é o que sobra, né? Não tem educação, não tem qualificação, não tem... E daí se harmonizam aí, a Deus dará. Tudo bem que tem em São Paulo, por exemplo, Campinas, acho que deve ter, porque tem aí Unicamp, centros de atendimento a pessoas trans, médicos, né? Para que ela não se harmonize de maneira clandestina, não coloque silicone de maneira clandestina, mas é muito pequeno ainda, é muito pouco para a população, não atende a complexidade, né? E ao tamanho, né, do problema. E elas têm que se vender como objeto do homem machista, hétero, tô brincando, hétero, que coisifica a mulher, trata ela como objeto. Então ela tem que se vestir de puta mesmo, aquela coisa bem vulgar, que é o que o homem gosta, na verdade. O homem gosta de puta. Influenciado pela pornografia também, né? Pelos filminhos, pela pornografia, como se aquilo fosse o sexo. Nós, homens, independente da nossa orientação sexual, etc.,
ou identidade de gênero, a gente foi criado para gostar de vulgaridade, né? De baixaria mesmo, né? Dessa coisa bem baixa. Tanto entre gays como entre héteros também existe muito isso, né? Aquela coisa bem de baixaria mesmo, sabe? Né? As mulheres com as pernas bem abertas, arregaçadas, os caras com o cu bem aberto, arregaçado. É a baixaria mesmo. Isso é bom, isso é ruim? Não sei, isso é uma questão de educação. Que coisifica as pessoas. Isso é bom? Fica. Não sei. Cada um vai julgar, né? Se pra si isso é bom ou ruim. Mas essa educação, né? Uma educação sexual através do pornô e uma performance que é inalcançável. Aí vai, sei lá, jovens com Viagra, jovens tomando Viagra. Você fala, mas pra quê? Porque tem aquela ideia de performance que ele pegou. E você trouxe uma coisa, acho que pra gente ir encerrando a conversa, que é essa imagem que vem do pornô e que estão nos aplicativos, né? Então, os aplicativos de relacionamento, tanto heterossexual, mas especialmente, né, os aplicativos da comunidade LGBT+, o foco, né, se você entra sei lá, nos aplicativos Grindr e outros, que corpos que estão ali à vista? Quais são os corpos que estão, né, no mercado ali, né? E padrões, tem pessoas que não tem nem rosto, ela só tem um abdômen trincado, né? Você não vê o rosto da pessoa, ela mostra o abdômen trincado. Isso uma amiga minha falando dos aplicativos heterossexuais. Eu falei, mas os meus também não são diferentes, vem cá pra você ver, ela dá uma risada. Mas olha, isso aqui os luzinhas assim estão aqui perto. E parece um grande pecado. E aí essa ideia e esse etarismo se reproduz completamente e alimentado por essa indústria pornográfica, né? Sim, é o açougue, né? Então aqui é uma 100, aqui é uma maminha, aqui é uma picanha. A pessoa vai mostrar a parte dela que tiver mais valor, né? É como se fosse um boi, pedaços de boi, né? Maminha, foi ótimo. Maminha. Eu pus aqui, mas não é. Maminha não é. Ou é isso? Não é isso, maminha. Eu sou vegetariano. Eu fiquei viajando. A picanha. Falei, onde será essa picanha? Onde que mostra? Isso aqui tá vendo? Mas é muito isso, né? Aí você vai lá e escolhe. A picanha é aqui, ó. Essa parte aqui do boi. Não é o boi, não, não vinho. A parte do boi que é mais saborosa, é mais gostosa. Aqui em cima, mas eu acho que a picanha é mais ou menos por aqui. Sei lá. O lombo, né? Sei lá. Mas então, mas é interessante pensar nisso, e o quanto que é sedutor, né? A pessoa ter a ilusão de que ela tem lá não sei quantos coraçõezinhos, tantos likes, tantas pessoas que conversam, e blá blá blá, e blá blá. E é isso, de certa forma, tampona o vazio existencial, né? E o vazio que é a grande questão que está ali no... E vai para o mais básico, que é o efeito, o instinto primitivo, que é o sexo, né? Que todo mundo faz sexo, até os bichos fazem. Até os animais fazem, que dirá a gente. Né? Então é uma coisa básica. Você pega lá, você vê duas mosquinhas transando. Imagina, duas mosquinhas, hein? Imagina a gente. A cópula é natural. Existe em todo mundo, que é um instinto básico, né? Então, assim, vamos, se você topar, eu falando aqui na live, a gente pode fazer várias séries de assuntos. Eu estou super aberto, esse horário para mim é um horário interessante. A gente pode fazer, tipo, sobre vários assuntos. A gente vai destrinchando. Você viu que só nessa live já surgiram vários assuntos. Várias coisas. O livro está guardado, o livro não vai ser usado. Guardei. Não, tem um projeto de livros que já está desde 2019. São projetos voltados a gente pode fazer. A gente pode pegar assim, começar pedaços do livro. Você achou? Até a página, sei lá. Falar ali até a página 20. Vamos falar da página até a página 20. Que legal. Eu acho ótimo. Então, pessoal, compra. Uma série. Está no site da Amazon Books. Homofobia internalizada. Eu acho legal. O das travestis eu não comprei, porque eu fiquei muito focado nisso. Porque eu fico vendo as pessoas falarem. Esse tema do envelhecimento entra no pacote da negação, sabe? O pacote negacionista inclui envelhecimento e morte. Né? Então, falar sobre incluir isso. E Bolsonaro. Inelegível, eu não falo mais esse nome. Inelegível. E aí, inelegível.
e tem um pacote de coisas, né, de tradição, que são sufocantes, que são asfixiantes, né? Por isso que eu acho que todo o movimento do antirracismo, a luta antirracista foi fortalecida a partir daquela morte, né? O cara falava, eu não consigo respirar. E ele morreu falando isso, eu não consigo respirar, né? Aí vem o Vidas Negras Importam, tudo. Quer dizer, a gente tem que olhar para... Às vezes aconteceram um tanto de violências, né? Para que esperar acontecer mais violências para a gente falar dessas coisas? A gente não precisa esperar acontecer mais violências ou ver os nossos velhos jogados, entendeu? Como comunidade. Por isso que eu pensei em falar disso aqui. Eu gostaria que você encerrasse esse pedaço aí por hoje. Para mim foi importante trazer você. Eu acho que te agradecer se você está aqui, sua disponibilidade, sua tarde, aí, começo de tarde. Esse dia para mim hoje deu certo. Daqui a pouco eu já estaria atendendo, mas não estou, desmarcado, então eu estou aqui. Então a gente pode ver horários que são bons. E as pessoas elas assistem as gravações, elas também assistem gravações. Eu sou uma coruja, viu? Se a gente conversar 9 horas da noite também, eu falo. Eu sou uma grande coruja. Eu sou muito coruja. Eu atendo até às 10 geralmente, mas posso fazer depois, sem problema. A gente vê um horário. Vocês são coruja. Vocês são coruja. E daí a gente vai destrinchando. São vários temas interessantes. Eu acho que é legal, né? Porque o conhecimento liberta as pessoas, né? Eu acho que pelo fato da gente estar falando sobre isso, as pessoas imagino que estão começando a parar para pensar, puxa, é verdade, a importância do ancestral, a importância de não sei quem, que geralmente a gente não pensa muito, a gente vive num automático nesse mundo tão exigente, capitalista e tudo mais que a gente já experimenta, né, de burnout e tal, de pressão para produzir, para consumir, para tudo, né, para você ser lindo, para você ser não sei o quê, lindo, o conceito de lindo, tá? Não é que o lindo seja algo padrão, não. O lindo é relativo, mas enfim, é um outro conceito que a gente pode falar. Mas eu topo sim, vai ser muito produtivo. Bom, muito grato, Pedro, bem-vindo aqui, volte sempre. Também gostei. Tá bom? E muito grato para todo mundo que passou, ó. O Montenegro falou muito bom, parabéns, já tinha te cumprimentado. Passou aqui a Joana, disse que nosso trabalho foi aceito no Congresso de Bioenergética. Yes. Nosso trabalho vai ser sobre aquilombamento, né, da psicologia corporal, que vai ser muito massa. Obrigado, Natan, veja bem. Veja bem. Um beijo, gente, tudo de bom. Grato, obrigado, Pedro. Também, obrigado a vai todos. Vai ficar no meu YouTube, viu, a gravação? Sim, e qualquer coisa pode me procurar, pode procurar o Joviniano, nós estamos aí, tá? Bom, os nossos Instagrams estão lá. Tá aí. Vão tá aí. Depois offline a gente combina as próximas. Tá bom. Um beijo. Tchau. Obrigado pelo convite. Imagina, volte sempre, vai ser muito bom. Tchau. Vamos sim, vamos fazer sim. Tchau.